A história do Alto Verde, na verdade, começou quando eu fui fazer o mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade em 2004. Esse mestrado, eu fui atrás de conhecimento na área ambiental, porque eu trabalhava já no ramo de concessionárias de veículos no setor automotivo há mais de 20 anos. Eu era muito preocupado com as questões que envolviam as concessionárias, os óleos, as graxas, os resíduos, as pastilhas de freios, os pneus, enfim, as peças que eram repostas nas manutenções, as tintas, os químicos, enfim, tudo isso me preocupava e eu percebia que no setor não tinha nada sendo feito a respeito de gestão ambiental. Era simplesmente uma tarefa que ninguém gostava de tomar conta e geralmente era colocada ao contador da empresa, ele que tinha que resolver tudo. Com isso, quando eu fui fazer o mestrado, desenvolvi uma proposta pensando justamente num sistema de gestão ambiental que fosse apropriado às concessionárias de veículos. Isso foi muito gratificante logo após o mestrado, quando eu recebi um convite de uma grande associação de marcas a nível nacional, nos convidando a fazer um trabalho com mais de 400 concessionárias em todo o Brasil, onde a gente teria que fazer inicialmente um diagnóstico, depois dar um treinamento dentro da própria concessionária e, enfim, deixar um plano de ação, uma recomendação para que a concessionária seguisse aqueles planos. Bem, foi aí que, de fato, eu comecei a perceber a importância de se dar atenção ao comportamento humano, porque era muito, assim, tranquilo nós fazermos uma avaliação, um diagnóstico, deixar um plano de ação a ser seguido, porém, a rotina que existia dentro da concessionária não permitia que o funcionário executasse, tivesse um hábito, de tomar conta da caixa separadora de água e óleo, da separação de resíduos perigosos dos resíduos recicláveis, dos efluentes, saber se os próprios efluentes estavam sendo descartados, no meio ambiente de maneira correta, dentro dos limites tolerados pela legislação. E tudo isso começou a me preocupar porque a gente não conseguia ter braço para poder atender todas essas empresas e ao mesmo tempo orientar, porque a questão de você fazer um acompanhamento, você precisa de ter acompanhamento basicamente semanal, porque você precisa substituir as rotinas antigas por novas rotinas e com isso criar novos hábitos dentro da empresa. E eu comecei a pensar muito nisso, a gente fez um trabalho durante quase 10 anos para essa montadora, para essa associação, e o que eu comecei a perceber é que se eu não investisse rapidamente no comportamento humano, a gente não teria condição de pegar e ter uma escalabilidade no nosso negócio. Quer dizer, eu precisava disseminar o conceito de monitoramento, de autoinspeção, eu precisava disseminar o conceito de que as pessoas deveriam ter rotinas a serem seguidas de maneira automática, de maneira assim, sem pensar quase. Porque a partir do momento que as pessoas começam a desenvolver algum tipo de rotina, de hábito, de maneira automática, é que já está cristalizado dentro da mente dela e eu tenho certeza que aquilo vai seguir sempre, o resto da vida. É a mesma rotina que a gente tem na nossa manhã, o hábito que nós temos de escovar os dentes, é isso que nós tínhamos que transformar os funcionários das empresas em pessoas que estivessem comprometidas com essa continuidade, na verdade, com essa rotina que deveria substituir a anterior. Então nós começamos a pensar seriamente em como usar algoritmos, inteligência artificial, para que pudéssemos, através de uma plataforma com aplicativo, automatizar toda essa questão, fazer com que a pessoa dentro da concessionária, dentro da empresa, fizesse uma autoinspeção semanal em itens que ela deveria checar semanalmente, lógico, para criar uma rotina e logo depois se criar um hábito constante dentro da empresa. A partir do momento que esse hábito fosse criado, a não conformidade estaria resolvida. Com certeza, não ficaria nada para trás. O que cansa é o que fica para trás e não o que a gente faz. Eu comparo muito essa metodologia a você estar dentro da sua residência, dentro do seu escritório, dentro da sua empresa e ter aquele famoso quartinho da bagunça. Aquele quartinho da bagunça é onde você joga todos os entulhos, todos os encalhes lá dentro, fecha a porta e não olha para lá, porque você não quer ver o problema. Mas a partir do momento que você tirar a porta do local e tiver que olhar todo dia lá para dentro, você vai começar a tomar uma atitude, principalmente se não for só você que for olhar lá para dentro, se forem mais pessoas olhando para lá. Essa situação também de fazer com que essa rotina fosse implementada,
é muito importante para os grupos empresariais, porque tem muitos grupos que têm 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 empresas e tem a gestão ambiental totalmente descentralizada. As atividades são feitas de formas diferentes, causando uma série de desencontros nas informações. Então, quando você começa a fazer com que todas essas atividades sejam executadas de maneira igual e com um feedback, você consegue fazer com que essa rotina seja implementada. Sem falar que a maioria das empresas que são grupos e tem os seus auditores, as pessoas que vão lá conferir como é que está a padronização, como é que está a questão ambiental, a questão da segurança do trabalho, geralmente quem recebe essa auditoria já sabe que vai ter auditoria. Então ele corrige um pouco antes da pessoa chegar para confirmar aquilo que estava lá presente. Porém, quando ele faz esse tipo de situação, está existindo aí uma sabotagem de informações, porque quem chega e audita, naquele momento acha que está certo, mas todo o restante do momento, todo o tempo que tem depois disso, até a pessoa voltar novamente, muitas vezes aquela área fica exposta a riscos. E esses riscos podem causar multas, podem causar passivos para a empresa. Então, a gente tem que passar a trabalhar em tempo real. Nós não podemos ficar acreditando no excesso de confiança das pessoas que julgam coisas que estão certas, mas na verdade não estão. Elas precisam de ser regularizadas. E a gente só vai conseguir isso a partir do momento que nós tivermos o quê? Nós tivermos alguma ferramenta que vai fazer uma auditoria online, jogar essa informação para a nuvem e a equipe receber aqui, juntamente com os algoritmos e a equipe técnica, fazer o trabalho daquela imagem, escrever o feedback e marcar na própria foto aquilo que não está conforme. Ou se estiver conforme, fazer uma verificação de conformidade naquela imagem e com a pessoa que vai estar do outro lado vai ter todo o apoio para poder tocar em frente àquela questão. Qual que é a grande sacada disso? É que ao se fazer isso semanalmente, o próprio sistema começa a arquivar todas essas evidências e criar uma rastreabilidade, que ao se fazer semanalmente, a empresa está fazendo e não é só uma pessoa que está fazendo. Se essa pessoa sair da empresa, tirar férias, houver uma mudança, quem entrar vai conseguir enxergar toda a questão ambiental desde o início e continuar fazendo aquele acompanhamento de autoinspeção, porque dessa forma você vai conseguir minimizar os seus riscos ambientais. E principalmente uma coisa muito importante para os grupos é que você consegue fazer isso hoje online e à distância. Para que você visitar todas aquelas 20, 30 filiais que você tem com logística, hospedagem, alimentação, tempo da pessoa que está indo lá, a montagem do relatório, toda a edição desse relatório. Quando esse relatório chegar na mão da diretoria, ele já vai estar vencido, ele já não vai estar espelhando a realidade. Por quê? Tudo aquilo já foi mudado nesse curto período de pelo menos uma semana de tempo. Então é importante que esse trabalho seja feito de maneira online, em tempo real, porque se fazendo isso em tempo real, as pessoas que estão auditando, checando, não precisam mais sair com frequência das suas mesas para ir checar isso em loco. Até mesmo porque, quando ela vai checar em loco, eu já falei aqui uma vez, ela vai encontrar as pessoas que já sabem da auditoria, já vão arrumar de uma maneira que vai agradar ela quando chegar lá. O importante é fazer ao vivo, porque fazendo ao vivo todo dia, em tempo real, em toda semana e todo mês, ela vai fazer com que aquilo vire uma frequência, que vire uma rotina, que vire um hábito e, consequentemente, automaticamente, sempre vai estar tranquilo, sem nenhum tipo de risco, criando situações de passivo, de multas, enfim, situações que não são boas para a empresa. Bem, eu gostaria de falar com vocês então que o Alto Verde surgiu justamente em decorrência dessa questão de mudar o comportamento das pessoas, com que elas criem novas rotinas, substituam as rotinas antigas e com isso criem novos hábitos, substituindo os hábitos antigos. Isso vai fazer com que a rotina ambiental, a rotina da segurança entre dentro do portfólio de ações que devem ser feitas constantemente dentro da empresa, visando diminuir os riscos passivos e multas que possam ocorrer para o empreendimento. Então, essa metodologia foi criada justamente porque
Com ela, você consegue fazer com que as pessoas trabalhem semanalmente, colocando as questões ambientais, de segurança em ordem, e uma pessoa consiga auditar isso até mesmo que a nível nacional, sem sair da sua mesa, fazendo o trabalho com as imagens e as informações que são inseridas através da autoinspeção feita em cada empresa que você vai estar avaliando. Para as empresas que não têm um potencial poluidor muito alto, é interessante essa forma porque os custos diminuem muito e a forma que você faz com que a equipe mantenha o descarte correto, a organização, a limpeza, a higiene, a ordem mantida, fica muito mais tranquilo, porque você criou o quê? Um loop no hábito, você está fazendo com que essa rotina vire uma situação automática dentro da empresa. Isso vai te dar mais tranquilidade, porque você vai ter previsibilidade de que as coisas vão acontecer da forma que você planejou. Você não vai ter surpresa. Se você fizer uma auditoria, se você fizer uma vistoria surpresa na empresa, você vai constatar aquilo que você está vendo todo dia, em tempo real, que é o quê? A atividade de autoinspeção sendo realizada por uma pessoa, e essa pessoa vai buscar as ações necessárias para manter essas atividades dentro das conformidades ambientais. Então, a metodologia Auto Verde foi criada para a empresa que quer manter-se longe dos riscos passivos e multas ambientais, de segurança do trabalho também, da parte, enfim, toda a parte ligada a meio ambiente, segurança do trabalho, pode ser monitorada com o Auto Verde. O Auto Verde consegue fazer o monitoramento dessas atividades em tempo real, de maneira rápida, eficaz e um custo muito baixo em relação ao que você teria que fazer para poder ir em cada uma dessas unidades, auditar, vistoriar e muitas vezes uma pessoa já sabendo que você vai e ditando, de certa forma, uma mudança no resultado que você teria que enxergar. E eu deixo aqui para você uma importante informação. Se você quiser conhecer o Auto Verde, marca com a gente no link que está aí abaixo. Você pode mandar seu nome, seu e-mail, seu telefone de WhatsApp. Nós iremos fazer contato e eu, Luiz Henrique, vou dar uma aula para você sobre a nossa metodologia, que é inédita e exclusiva, e eu vou te mostrar como você vai poder diminuir o desperdício, reduzir os custos operacionais com logística, com hospedagem, com alimentação, com tempo, com informações em tempo real também, porque aqueles relatórios que demoram 10 dias para ficarem prontos, eles estão defasados, não estão, pessoal? Então, se eles estão defasados, você quer fazer com que isso fique em tempo real? Eu vou te mostrar, eu vou te ensinar como é que nós podemos te auxiliar. Vou te mostrar como a gente pode te ajudar a resolver essa questão dentro da sua empresa. Marca com a gente seu nome, e-mail, telefone com o WhatsApp. Iremos marcar uma aula exclusiva e inédita para o seu negócio. E vamos te mostrar qual é o caminho correto para você tornar a sua empresa sustentável. Um forte abraço, é Luiz Henrique, da Ouro Verde Meio Ambiente.